ministrando a palavra do Senhor. Como eu sempre disse, em outra hora, em outro momento, eu não estaria aqui. Nunca eu imaginaria que um dia eu estaria em cima de um altar, diante do púlpito, pregando uma palavra. Irmãos, quando eu era do mundo, eu prendia muita atenção das pessoas, que eu era um contador de piada. Eu contava muita piada, a pessoa ficava a noite toda me ouvindo contar piada. Tinha um arsenal de piadas, era construída uma memória fora do comum para memorizar as piadas. Aí depois que eu me converti, eu pedi ao Senhor, tira essas piadas, coloca a tua palavra no meu coração, coloca os versículos, que eu possa usar essa memória que o Senhor me deu para evangelizar, para pregar a tua palavra. E assim o Senhor fez, irmãos. E hoje estou aqui, não para te contar uma piada e te fazer rir, mas te contar uma palavra que vai fazer você morar no céu. Porque eu sempre digo isso, nós estamos aqui, Júnior, nós somos motoristas, nós somos passageiros também deste mundo. A qualquer momento nós vamos dando tchau para este mundo. A qualquer momento nós vamos estar mais nessa dimensão. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento Deus vai nos chamar, irmãos. A qualquer momento nós estamos partindo dessa. Nós temos que estar preparados, se arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero agradecer o pastor Alexandre que me chamou para pregar agora ali. Os obreiros que pregam a palavra, eu tenho o prazer de ouvi-los, o prazer de ficar sentado ali ouvindo, pregam a palavra com maestria. As irmãs do Centro de Oração, quero agradecer a toda a igreja, minha esposa, meu filho, enfim, agradecer a todos. O texto que Deus colocou no meu coração encontra-se em Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias 18, que diz o vaso do oleiro. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 18. Deus tem uma palavra no nosso coração. Você não vai sair daqui sem ouvir a palavra do Senhor. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podem se sentar. Amados, eu acho muito interessante, muito maravilhoso, como quando Deus quer falar com uma pessoa, a mensagem que Ele usa, quando Ele quer enfatizar a sua mensagem, Ele quer mostrar a sua mensagem, porque Ele não só fala a mensagem aqui com Jeremias, Ele mostra. Primeiro Ele diz a Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque na casa do oleiro, Jeremias ia ter um mistério com Deus ali. E esse levanta de Jeremias, não quer dizer que Jeremias estava caído, não quer dizer que Jeremias tinha pecado,
Não quer dizer que Jeremias não era mais profeta, para Deus falar, levanta-te. O que Deus está querendo dizer com Jeremias aqui, ele se levanta, quer dizer, se prepara, Jeremias. Unge-te, Jeremias, porque eu quero te falar algo profundo, algo que vai ficar gravado na sua memória para sempre, Jeremias. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E Jeremias era um homem ligado com Deus, e ele prontamente obedece, porque Deus ele tinha um mistério com Jeremias. E Jeremias desce a casa do oleiro. A Bíblia diz: desci e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, Deus, além de falar com Jeremias uma mensagem profunda, agora ele quer mostrar na íntegra. Porque o povo de Deus, o povo israelita, ele, por um certo tempo, ele andou na obediência ao Senhor. Só que agora o povo de Israel se corrompeu. O povo de Israel agora não adora mais o Deus verdadeiro. O povo de Israel agora, ele está em desobediência, está em rebeldia. E Jeremias é levantado justamente para falar com este povo rebelde. Esse povo que não aceita mais ouvir uma verdade vinda direto do trono de Deus. Era o profeta do contra. Era o profeta que apontava o dedo na cara e falava: você está no caminho de morte. Você está errado. Não era como os profetas de hoje, que só pregam o que você quer ouvir. Não, Jeremias pregava a verdade, porque era Deus que soprava no ouvido de Jeremias as palavras. Quando diz: porque veio a minha palavra do Senhor. E Jeremias agora prontamente obedece ao Senhor e desce a casa do oleiro. E descendo a casa do oleiro, ele vê o profissional, o oleiro, fazendo o seu trabalho. Colocou o barro sobre a roda, e aquela roda ela começa a girar. E que eu acho interessante, que eu olho para vocês, para mim mesmo, eu não vejo pessoas, eu vejo um montinho de barro. Cada cadeira um montinho de barro, pronto para ser transformado pela mão do oleiro. E eu fiquei ali analisando, e uma matéria-prima tão insignificante que é o barro. Nós, outro tempo, nós estávamos sendo pisados pelo diabo como barro, era servia só para ser pisado. Mas agora você, como barro, você foi separado e levado à casa do oleiro. E agora você vai ser moldado pela mão do oleiro. Mas aí, Jeremias, ele começa a observar, o evangelista Leandro, o oleiro trabalhando, e a Bíblia diz que o vaso se quebra. Não é o oleiro que quebra o vaso que está sendo pronto. É o vaso que se quebra na mão do oleiro. Não foi o oleiro que pegou e esmagou o vaso, vou quebrar esse vaso. Não, o vaso se quebra na mão do oleiro. Está escrito na palavra. Aí eu fiquei me perguntando, pastor, por que este vaso se quebrou? Ele estava no lugar certo, esse barro, esse vaso. Ele estava em cima da roda. Eu creio que esse barro, para estar em cima da roda, ele foi preparado. Ele não estava ali, o oleiro conhecia esse barro que ele serve para ser moldado. Ele estava ali girando. Coisa linda, maravilhosa, irmãos. Porque esse texto compara o oleiro com Deus. E nós somos o barro. E quando ele te transforma, ele quer te transformar fazendo carinho com as suas próprias mãos. Ele vai te dando forma. Mas aí a pergunta continua: por que esse vaso se quebrou? Se ele estava no lugar certo, o oleiro, creio eu que era um oleiro já experiente para fazer vaso, mas a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Aí eu perguntei a Deus: mas por que, Senhor, esse vaso se quebrou? Sabe o que Deus me respondeu? Quantos
passar por essa igreja durante esses 15 anos, eu 12, né? Mas quem tem mais tempo aí, quantos vasos que passaram aqui, né, hoje estão quebrados? Porque o oleiro não estava transformando aquele barro direito? Não. Deus me respondeu, presbítero Rogério, esse vaso se quebrou porque havia impurezas no barro. Havia impureza no barro. Por isso que ele se quebra. Porque muitas pessoas começam bem e daqui a pouco já não está mais na presença de Deus. Tudo por causa do pecado. Lembra quando foi criado o primeiro vaso, o primeiro homem? Que Deus ele criou do barro, todo mundo conhece a história. Ele fez Adão do barro, ou seja, ele fez o vaso perfeito. As obras das suas mãos, elas são perfeitas. Mas o vaso se quebrou. Adão deixou o pecado entrar na vida dele e esse vaso se quebrou. Foi o primeiro vaso a se quebrar. Mas que coisa maravilhosa é que Deus não desistiu desse vaso. Você está aqui hoje procedente de Adão. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Aí a mensagem que Deus quer passar para Jeremias é: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, aí veio a palavra a Jeremias dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O que Deus está falando com nós hoje, essa mensagem é muito atual, ela é contemporânea para os nossos dias. Não poderei eu fazer de você outro vaso, você que se quebrou. Não poderei eu purificar esse barro. Não poderei eu botar a mão de novo e dar formas a este vaso. Ele quer te dar formas. Ele quer colocar a mão. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer fazer a obra. Viu que o mundo hoje fala de obra. Aquele que começou uma boa obra. Essa obra. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas não tem como, irmão. O barro ele tem que ser puro. Ele tem que ser purificado. Ou seja, temos que nos limpar do pecado a cada dia para Deus fazer essa obra. Não adianta ir para a roda do oleiro se estiver impuro. O vaso, o barro tem que estar puro, sem impureza. E é com as suas próprias mãos que Ele vai trabalhar na sua vida. Ele quer colocar a mão na sua história. Ele quer colocar a mão na sua vida. Ele quer te formar. E Ele quer te fazer com todo carinho. Você já viu como é que trabalha um oleiro? Ele mete a mão por dentro, ele mete a mão por fora. Se ele sentir que aquele barro ele está ficando meio duro, ele bota a mão na água ali, dá uma amolecida naquele barro. Ele vai trabalhando. Mas há uma necessidade da gente querer ser trabalhado pela mão do oleiro. Há uma necessidade de falar: eu me coloco nessa roda. Eu também quero girar nessa roda para ser moldado pelo Senhor. Eu quero que Ele tire de mim todas as impurezas, porque eu quero ser vaso.
para arrancar, e para derrubar, e para destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Você entendeu essa palavra? Vou ler de novo, ó. Se tal nação, porém, contra a qual falasse se converter, ou seja, sair da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado e faria. Vejam que as bênçãos aqui, elas são condicionais. Para você se tornar um vaso na mão do oleiro, tem uma condição. Qual é a condição? Eu tenho que obedecer. Eu tenho que estar em obediência à palavra. Ninguém vai ser vaso se não estiver na obediência ao Senhor. Ninguém vai ser vaso. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não é Deus que quebra ninguém. Pelo menos nesse contexto aqui. Pode ser que Deus age de outra forma. E por que o barro? Porque é algo tão insignificante. Porque ninguém pega uma madeira e molda ela com a mão. Ela tem que passar na serra. Ninguém pega uma pedra e molda ela com a mão. Ela é dura. Agora o barro não, o barro é flexível. Com o barro você vai tomando formas. E Deus, Ele quer te formar. Ele quer fazer a obra na sua vida. Mas há uma resistência para entrar na roda. Há uma resistência em não querer ser moldado pelo Senhor. Ele quer te moldar com todo carinho, com as suas mãos. Você está na mão de Deus. A melhor coisa, irmão, é estar na mão de Deus. Na mão de Deus você está amparado. Na mão de Deus você está protegido. Quem ousa tocar em você se você estiver sendo moldado pelo Senhor? O inimigo pode até tentar se aproximar, mas aqui não, aqui está protegido com as minhas mãos. A minha mão que protege ele e ela. O seu ministério está protegido pela mão do Senhor. E Ele não desiste desse barro. Ele não desiste de você. Ele quer moldar a sua casa. Ele quer te dar vitória. Ele quer fazer, ou melhor, Ele quer dar continuidade a essa obra que já começou. E você chegou hoje aqui na olaria. A igreja é a olaria do Senhor. E quem é o oleiro? É o próprio Deus. Não é o pastor que vai colocar a mão, não é o presbítero, não é o evangelista. É o próprio Deus que quer te moldar. É o próprio Deus que quer colocar a mão. Deixa eu colocar a mão na sua vida, deixa eu tomar conta da sua casa, deixa eu fazer a obra na sua vida, deixa. Entra na roda. Vem girar aqui na presença do Senhor. Vem ser vaso na minha mão. Vem ser vaso na minha mão. Porque depois desse vaso pronto, eu vou encher de azeite. O azeite, Deus quer derramar um azeite. A presença dEle. Deus, Ele quer te encher, irmão. É por isso que Ele forma vaso desse barro. Porque não tem jeito, irmão. Ou você vai estar cheio da presença de Deus, ou você vai estar cheio das coisas do mundo. Mas deixa Deus te encher.
prazeres do mundo nos afastam de Deus. E muitas vezes não queremos estar na oraria para ouvir a mensagem de Deus. A mesma mensagem que Deus falou com Jeremias lá: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Você não vai ouvir a palavra de Deus em outro lugar, a não ser na oraria. Você não vai ouvir uma palavra de Deus lá no templo da esquina do seu Joaquim. Você não vai ouvir uma palavra de Deus lá no baile funk ou no forró. Você não vai ouvir uma palavra de Deus lá no encontro de família onde é regada de álcool e droga. Não, é na oraria. Desce, Jeremias, desce, Jeremias, desce, Jeremias, que eu falarei contigo. Desce, que eu vou fazer a obra na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. E quando se quebra, dói muito para refazer de novo. Então esteja na posição com Deus. Aleluia. Se limpe das impurezas, do pecado, do adultério, da fornicação, da prostituição, da mentira. Se limpe enquanto é tempo de ser vaso. Porque é a própria mão de Deus que vai moldar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Deixa Ele trabalhar. Muitos que estavam aqui eram vasos. Nós conhecemos, não vamos citar nomes, mas hoje são quebrados. Hoje estão quebrados. Passaram muitos aqui que eram vaso, mas por que se quebrou? Por causa das impurezas. Se quebrou por causa das impurezas. Mas Deus podia fazer dele, não podia. Mas saiu da olaria, irmão. Saiu da olaria, não tem como trabalhar. O oleiro trabalha com barro que está na olaria. Essa é uma palavra séria. É uma palavra de reflexão para a sua vida. Deus quer te fazer um vaso. Você sabia que depois desse vaso pronto, ainda tem um outro processo? Sabe qual é o processo depois de pronto? É fogo. Pensa que vaso tem vida boa? Depois de pronto, você vai para o fogo. E o fogo vai fazer a maturação do vaso. O vaso fica resistente sem fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eram vasos. E para onde que eles foram? Para a fornalha. E por que eles foram para a fornalha? Por causa da obediência a Deus. Mas vai ter uma recompensa? Vai. O Senhor vai aparecer do seu lado quando você for vaso. A luta vai vir. A prova vem com certeza para os vasos. Mas a vitória também é certa para os vasos. Deixa Deus moldar esse barro. Irmão, nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Se Deus não botar a mão em nós, nós não somos nada. Nós somos barro. Tem gente que se acha melhor do que o outro, mas não é. Nós somos todos barro, feito da mesma matéria. Se canto, se prego, se louvo, se ensina, porque esse vaso está cheio de azeite. Se faço algo, é porque o Deus Todo-Poderoso está dentro desse barro. Esse barro sem Deus, ele só serve para ser